Tudo iniciou desde a infância, eu tive essa intimidade com a arte. E daí também comecei a produzir brinquedos e levava para expor e para comercializar nas feiras livres, principalmente na Feira da Primavera, que ficava próximo à minha cidade, né? Fugia de casa e ia criava essa espécie de astúcia cultural. Mas assim, eu sempre fui uma criança astuciosa e assim, sempre em movimento, sabe? Eu sempre estava em movimento, sempre estava criando efeitos artísticos através de carvão, né? Carvão vegetal, em muro, riscando muros, riscando caderno da escola, né? Estudava, a minha escola era no fundo de quintal. A minha professora, quem ensinou a minha primeira lição, o primeiro beabá, as letras, foi através de Dona Penha e Dona Lúcia, eram duas irmãs e tinham esse colégio no fundo do quintal. E ali eu adquiri muita experiência para se formar como um cidadão comum. Mas assim, eu sempre tive essa aproximação com a arte, justamente porque a gente trabalhava, eu estudava dentro de uma escola humilde, simples, e a gente não tinha condições os pais não tinham condições de adquirir brinquedos. E dali eu criava aquele movimento de criar meu próprio brinquedo, criar meus carros de lata, meus peões, e aí vinha criando as ideias, né? Mas o descobrimento em si foi através do SESC. Eu já com a idade de 19, 20 anos, no projeto Pintando os Muros da Cidade, que eu comecei a trabalhar em cima disso aí. Eu estava produzindo, a gente estava morando no bairro dos Ipês, antigo bairro dos Estados, Boa Vista, antigo bairro do Boa Vista. E papai conseguiu uma casa lá e a gente começou a trabalhar, um grupo de artistas começaram a trabalhar, criar um movimento de pintar os muros da cidade. Mas eu sempre isolado, porque eu não tinha afinidade, não tinha acesso a esse grupo de artistas, né? E eu comecei a pintar sozinho, comecei a pintar o muro da minha casa. Então dali eu fui descoberto por Yandes Vara, Lisboa. Então daí, em cima desse projeto criado, Pintando os Muros da Cidade e tal, eu fui descoberto pelo SESC Paraíba. Então foi o SESC justamente que me colocou na linha da história da arte, da história de vida do artista em si, né? E comecei a fluir através disso aí. Depois eu me mudei no Ateliê Casa Velha, a convite de Yandijara, Lisboa, e Paulo Brusque também, foi Paulo Brusque, lá me lembrei, Paulo Brusque e Yandijara, Lisboa, que me descobriram pintando o muro e fez esse convite para o Ateliê Casa Velha. De lá me juntei, né, a Camila Aranha, Tom Paiva, Vênus de Assis, Ari Meira, e ali a gente começou a criar um movimento cultural em cima da nossa arte, que foi muito interessante porque tinha o lado tinha teatro, música, dança, cinema e tal, tudo na Ateliê Casa Velha. Então foi ali justamente que começou a evolução, né? Mas aí depois veio esse projeto do SESC Pintando o Muro da Cidade e que começou a crescer, né? Minha vida profissional começou a crescer, começou a fluir a nível nacional, porque a gente sempre criou um leque, porque a instituição SESC era uma instituição na época era de vanguarda e era uma instituição assim bem que tinha era o cartão-chefe da cultura paraibana, né? O artista sempre teve acesso no SESC, né? Através de salões, através dos festivais de música, de teatro, de dança, de cinema, tal. Então daí essa importância do SESC em minha vida, né? Então, depois desses movimentos todos, eu comecei a participar de salões internacionais, salões nacionais, e começou a fluir as premiações, né? Então, eu sempre me dediquei, eu sempre vesti a camisa, eu sempre fui uma pessoa que sempre, sabe, eu sempre explorei de mim os meus sonhos.
eu sempre criei seriedade no trabalho que eu faço, porque eu fazia bem feito ou do contrário não começava. Então eu sempre gostei de formar ideias diferentes, sabe? O meu trabalho era todo... Era assim, tinha intimidade com o lado, a cultura popular. Eu sempre trabalhei com pesquisa do maracatu, do boi, do frevo, do galo de Barcelos, da tribo de Karen, dos dragão de Komodo. Então foi essa riqueza toda que comecei a pesquisar em cima desse trabalho todinho, que unifiquei o lado cultural, né, o poético da arte universal, né, popular, porque foi justamente através desse estudo detalhado e assim dinâmico, porque eu sempre acreditei na minha arte. Eu sempre acreditei que eu ia chegar no momento que eu estou passando, um momento bom, agradável e que eu acredito que vai fluir ainda coisas melhores, né? Agora hoje eu tenho a facilidade de vender muito direito de imagem e para grandes empresas já foi utilizada, né? E isso aí eu acho que é um dos leques maiores da minha arte e assim a facilidade de mostrar meu trabalho e pegar um produto meu que sirva com a temática do meu trabalho, essa harmonia de cores. Porque é justamente que essa harmonia das cores é justamente o leque e o cartão de visita da minha arte. Sabe, são essas coisas assim, essa intimidade que eu tenho de dominar as cores, que eu chego assim, esse livre acesso às pessoas aprendem a ler minha obra, entendendo? E através dessa transformação que hoje no momento eu estou fazendo um trabalho de socialização da arte em comunidades. É justamente para a gente, eu quero pôr o início, o meio e o fim da minha obra. Então, tudo que eu aprendi no quintal da casa da minha avó, na Cruz Cordeiro, entendendo que para mim era uma oficina de fundo de quintal, o ateliê Casa Velha, entendendo essa garagem que hoje é meu ateliê, que eu vejo como uma garagem da arte, é um laboratório de pesquisa, e que eu pego tudo isso e eu transformo em quê? Em socialização da arte em comunidades. É justamente para formar grandes cidadãos e criar uma certa intimidade com a arte. As pessoas precisam ter acesso à arte para saber ter o domínio cultural e universal de tudo aquilo que você quer. Porque a arte ela entra dentro de você, ela mexe com o seu psicológico, entendeu? Então, em qualquer profissão qualquer profissão necessariamente precisa da arte. Esse lançamento do livro, patrocinado pelo Sesc Paraíba, que faz 70 anos da sua existência, e há 30 anos me descobriu, então eu sou louvável tudo que aconteceu em minha vida, principalmente na arte, na vida artística, pessoal. E é isso, eu acho que a arte está aí, sabe? A arte existe e é necessário que a gente comece a se alimentar de arte, que a gente comece a criar um espírito de consciência diferente, sabe? E conviver com o artista, visitar o ateliê, bater um bom papo, entendendo? Produzir arte. E é isso, porque quer queira, quer não, a gente convive, a gente convive entre o espaço entre a vida e a morte, entendendo? E a gente tem que aproveitar esse momento de sonhos, de ilusões, de vida e de luz, porque a arte é divino.